criança ou só a pessoa que apanhou, que não, eu não sou isso, sabe? Eu descobri quem eu sou em Jesus e isso mudou totalmente a minha vida, sabe? Eu não preciso mais da aceitação das pessoas, eu não preciso mais do amor de um homem, eu não preciso mais. Ok. Olá, seja bem-vindo ao nosso quadro Desabafa Comigo. Esse é um espaço que nós criamos para ouvir tudo que Deus tem feito na vida de mulheres igual a você, igual a mim, igual a todas nós. Mulheres comuns que encaram os desafios da vida com o desejo de amar a Deus e ajudar outras a amá-lo também. E o nosso desejo é aprender mais sobre Deus à medida que nós vemos Ele atuar na vida uma das outras. E o nosso papo de hoje é sobre os desafios de ser mãe solteira. E a gente trouxe aqui uma convidada muito especial. E ela vai contar pra gente como ela tem aprendido a encarar essa realidade diante de Deus. E para isso, é com muita alegria que eu quero receber aqui hoje, no Desabafa Comigo, a Nayara. Nayara, Olá! estou tão feliz de receber você aqui. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Pode Fica deixar. à vontade, tá bom? Tô super à vontade já. Gente, que alegria ter a Nayara aqui com a gente, essa mulher super especial. Fica à vontade mesmo, tá? Tá bom. A gente tá ansioso para poder te ouvir. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas na sua vida ao longo dos seus anos, né, aí. E pra gente poder começar o nosso papo hoje, Nayara, eu queria que você se apresentasse aí pra mulherada que ouve a gente. Conta um pouquinho aí quem que é a Nayara. Olá, como a Laís disse, meu nome é Nayara, eu tenho 26 anos, sou mãe de duas garotinhas, Yasmin e Beatriz, e sou nail designer, trabalho com alongamentos de unha, manicure tradicional. Peraí, pausa. Gente, vocês não entendem isso. A Nayara salvou as minhas unhas, isso aqui, ó, é obra dela, tá? Sim, a melhor gente. manicure que eu já conheci na minha vida. E o melhor marketing. Isso aí, Nayara. Muito bom. Ok. Conta pra gente um pouquinho da sua história, assim, do que você viveu e como foi desafiador pra você enxergar Deus atuando na sua vida. Bom, desde muito pequena, né? Eu já nasci numa família totalmente desestruturada, não tinha minha família, minha mãe, meu pai, não tinha nenhum tipo de religião, muito menos um relacionamento com Deus, né? Eu cresci vendo meu pai, minha mãe brigando, até que chegaram a se separar. Meu pai saiu de casa, ficamos com a minha mãe, ela se envolveu com uma outra pessoa. E esse foi um período muito difícil da nossa vida, porque esse rapaz, né, com quem minha mãe se envolveu, conseguiu tomar tudo que ela tinha e ela se perdeu assim totalmente. Foi uma fase, assim, um período muito complicado com meus irmãos, ela se envolveu com bebidas e tudo mais. E a gente viveu nisso por alguns anos. Quando eu estava na casa dos 13, 14 anos, eu conheci o mundo, né? Comecei a sair com umas amizades que não eram muito bacanas e com 14 anos eu me envolvi com um rapaz. E isso, através disso surgiu uma gravidez. Eu tinha 14 para 15 anos, eu engravidei da minha primeira filha. E foi muito difícil porque a gente não ficou junto, né? Ele formou uma outra família com uma mulher que inclusive já estava grávida dele na época. Você nem sabia de nada? Não sabia que ele tinha esse outro relacionamento. E eu fiquei 15 anos grávida, ia fazer 15 anos grávida dentro da casa da minha mãe. Foi muito complicado porque minha mãe inclusive estava grávida também. Eu tenho um irmão e uma filha que tem mais ou menos a mesma idade. E foi muito difícil, né? Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Aí eu conheci o meu ex-marido. Conheci ele, a gente se envolveu, foi tudo muito rápido, a gente já foi morar juntos. E ali eu vi que a vida ia começar a fazer sentido, sabe? Porque toda a falta que eu tinha do meu pai, eu busquei isso em outras pessoas, né? A minha mãe, como ela se perdeu, ela não tinha muito esse afeto com a gente. Então eu fui buscar isso em relacionamentos. E aí me envolvi com esse rapaz. E no começo eu tinha muita gratidão por ele, né? Me assumiu minha filha. Porém, ele tinha problema com drogas.
ele tinha problema com drogas e começou a dormir uma noite fora de casa, 2 noites fora de casa, e de início eu acreditava que era outra mulher, né? O que a gente pensa? Tá se envolvendo com uma outra pessoa. E eu questionava, ele não falava. E aí eu vi que realmente o problema dele era as drogas, né? E isso começou a ser muito frequente, começou a dormir 3, 4 dias fora de casa, e aí ele não ia trabalhar, a gente vivia constantemente mudando de casa porque não pagava aluguel. E logo quando eu tive a minha filha, eu precisava arrumar um serviço. Falei, eu preciso trabalhar, menor de idade, o que eu vou fazer? Passei na frente de um salão e vi, precisa-se de manicure. Eu falei, é isso daqui que eu vou fazer. Eu fazia a minha unha, né? E fui e deu super certo, com a cara e com a coragem. Deu super certo, comecei a trabalhar com unha e ali eu descobri uma paixão, né? E aí eu trabalhava no salão e ele constantemente aprontando, e aí depois de 2 anos começaram as agressões, ele saía, ele usava droga, ele voltava, eu ficava louca, né? 3 dias fora de casa e aí ele vinha pra cima de mim, aconteciam as agressões e eu aguentei muito tempo tudo isso porque eu não queria voltar para dentro da casa da minha mãe. Ali eu tinha um lar, né, com ele. Tinha um lance também dessa necessidade de ter alguém, né, de ter uma figura masculina. Eu não tive, meninas, né? eu não tive o afeto do meu pai, então eu tinha na minha mente que eu precisava aguentar porque minhas filhas não podiam passar pelo que eu passei, né, crescer sem um pai. Então eu ficava muito custe o que custar. Eu precisava e acreditava naquela mentira, né? Pior com ele, ruim sem ele, né? E fiquei aguentando bastante tempo. Você sentia muito assim também na pressão de tamponar essa figura paterna, de ter alguém para ocupar esse lugar na vida das suas filhas? Então eu sou responsável, eu preciso então ter alguém para ocupar, mesmo que seja aos trancos e barrancos. Eu tinha isso comigo, eu tinha na minha cabeça. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia permitir que as minhas filhas passassem pelo que eu passei sem os problemas da minha vida. Eu tinha na minha cabeça que era porque eu não tinha tido um pai, né? Então eu tinha esse buraco dentro de mim porque eu não tinha tido um pai. Então eu falava, eu não podia fazer isso com ela. A princípio era só a Yasmin, só a minha mais velha. E aí chegou um momento que o meu corpo já não aguentava mais aquela situação, sabe? Diante de todas as agressões, diante de todo o nervoso, eu separei. Eu me separei, voltei para dentro da casa da minha mãe e aí ele veio atrás e eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Aí tentei mais uma vez, voltei com ele, a gente alugou uma outra casa e fomos morar juntos. Eu passei assim coisas horríveis na minha gravidez. Com 7 meses de gravidez ele me agrediu. Ele me agrediu e foi Deus que colocou uma viatura lá, que ele me levou para um terreno baldio que tinha na rua de trás, catou uma pedra e se a polícia não tivesse chegado ali naquele momento, ele tinha me matado. Então era assim, era coisas absurdas, era um relacionamento totalmente abusivo e eu não me via fora dali. E você não conhecia Jesus nessa época? Não. Uhum. Deus para mim era a minha caixinha de remédio. A hora que doía muito, eu falava com ele. Okay. Né? Quando eu não tinha mais opções, eu buscava Deus. Aí eu orava ali, pedindo, reclamando, questionando porque eu tinha que passar por aquilo, né? E aí passei a gravidez inteira com ele. E quando minha filha nasceu, ela tinha 22 dias, ele aprontou comigo de novo, ele saiu, ele foi fazer as coisas dele e aí a gente se separou. Foi muito difícil porque ele não me dava paz. Depois de separados, ele ainda me agrediu mais uma vez. Depois de 1 mês que a gente estava separado, ele me agrediu mais uma vez. Eu tive que fazer medida protetiva, tive que procurar outros meios para ele se distanciar e funcionou. A partir de então você seguiu como mãe, então, mãe solteira de 2. Okay. De 2. E aí eu fiquei dentro da casa da minha mãe por um tempo, só que não dava mais, sabe? Ali não era mais a minha casa, ali não era mais o meu lar. E aí eu fui morar sozinha. Eu arrumei meu primeiro emprego num salão registrado, porque antes era tudo comissão, né? Nesse segmento, arrumei o meu primeiro serviço registrado. Foi onde eu aluguei uma casa, eu e as 2. Eu tinha, acho que
cama, tinha a parte do quarto e um armário, se E eu o não me medo engano. de recomeçar? Meu Deus, eu fui assim porque eu realmente não tinha mais uma opção. Ok. Dentro da casa da minha mãe já não era mais uma opção por conta de estar vivendo dentro da casa dela a mesma coisa que eu vivia casada. Porque englobava os mesmos problemas, sabe? Bebida, então não dava. E eu pensava muito que eu estava fazendo com as minhas filhas a mesma coisa que eu vivi. Então, Então aquilo pesava muito, a culpa pesava muito. Aluguei uma casa, fui morar eu e elas e foi bem o ditado, né? Que você dá um passo e Deus te dá o chão. Foi indo assim. Só que nisso eu achava que eu tinha que recuperar o tempo perdido, né? Que eu tinha engravidado muito nova, que eu não tinha conhecido nada. Eu comecei a sair, deixava minhas filhas ou com a minha mãe ou com a família do pai, e comecei a sair, conhecer balada, beber. Agora, né? Era isso que eu pensava. E a minha vida começou a virar em torno disso. Eu trabalhava, chegava final de semana, eu saía, eu bebia, de alguma forma eu estava tentando ocupar algum vazio, sabe? Eu precisava ser aceita. Eu precisava pertencer a alguma coisa, a um grupo de amigos, a uma pessoa, qualquer coisa. Só o amor das minhas filhas não era o suficiente, sabe? Eu precisava de mais. E eu comecei a buscar por isso. Eu saía, eu bebia, e eu me relacionava com rapazes e esperava deles um pai e me frustrava e me machucava. E isso foi um pai para suas meninas. Para mim e para elas. Okay. Eu acredito que era mais para mim, sabe? Mais esse afeto que eu precisava. Eu precisava disso, okay, sabe? Então eu buscava isso nas pessoas e me frustrava, porque ninguém conseguia, né? Eu até vi um vídeo esses dias no Repense, né? Que o pastor fala que a gente faz das pessoas um poço, né? E a gente fica tirando água, uma hora seca. Maravilhoso. Maravilhoso. E uma hora aquilo lá secava, sabe? Eles não tinham mais para me oferecer, ou às vezes eles nem queriam. Você não buscava na fonte, né? Não, você buscava em eu buscava em pessoas, ou em dinheiro, ou em bebida. Eu sempre estava buscando preencher esse vazio. E a questão é, então, se encontrar um pai não era a solução, não seria a solução, qual então seria a solução? Então, onde é que Cristo entra aí na história? Aí que vem a história. Eu recebi a notícia em 2020 que o meu pai, né, ele estava na UTI. A gente não tinha contato, ele já estava no terceiro casamento, a gente não tinha muito contato, né, por conta que a mulher dele não aceitava a gente, e ele também era distante, né, ele não fazia muita questão de estar perto. E 2 anos antes dele ficar doente, eu descobri que eu não era filha dele de sangue. Mas isso aparentemente não tinha mudado nada. E daí eu cheguei a notícia que ele estava na UTI com Covid, e eu achei ali uma oportunidade. Eu falei, agora é a hora da gente, né, ter aquele laço de pai e filha, recuperar aquilo, porque agora eu encontrei uma brecha de ir para perto dele, né? Eu vi ali e eu tava numa esperança de que a hora que ele sair dali, vou preencher esse vazio dentro de mim, meus problemas vão ser resolvidos, sabe? Minhas filhas vão ter um vô, vão ter uma figura paterna, eu vou ter um pai e resolver os problemas. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Depois de 30 dias ele faleceu. E aí eu perdi toda a esperança, todo o sentido. Eu falei, mas e agora? Você viu no fundo do poço. Eu me vi no fundo do poço, porque o meu problema era a falta de um pai, de um homem, de um afeto. E a minha última esperança, depois de tantas decepções, né, em relacionamentos, era o meu pai. E aí eu falei, e agora? Né? Aí tudo perdeu sentido. Então, né? Não são os homens que poderiam ocupar esse lugar, meu pai não é. Tudo perdeu sentido. Eu falei, mas e agora? Aí eu não queria mais sair, não queria mais beber, não queria mais ver os amigos, e foi aí onde eu comecei a ir frequentar uma igreja. Comecei a buscar, né? Eu falei, eu vou tentar algo diferente, porque o que eu fiz até hoje não funcionou, né? Para ocupar esse vazio, vou buscar algo diferente. Aí comecei a ir na igreja. Mas eu ia assim na igreja porque eu já não tinha vontade de sair. Mas eu não tinha tido ainda um encontro, sabe? Não tinha sido aquele momento que tinha me impactado de verdade. E aí eu comecei a frequentar uma igreja próxima à minha casa, e uma cliente minha
a Valéria me convidou para ir na Rede. Ela falou, vamos conhecer e tal. Eu falei, vamos, né? Tudo bem. Mais uma igreja. E fui. Cheguei lá, assim, me apaixonei, né? Me apaixonei, minhas filhas se apaixonaram e a gente começou a frequentar. A gente começou a ir e aí eu lembro que... O que foi que você ouviu de diferente que deu aquele... Um estalo. Uma pregação que o Thiago fez... E eu não lembro muito quais foram as palavras dele, mas que ele falava que a gente espera muito que Deus faça as coisas por nós, né, dali para frente, sem ver o que ele já fez. E aquilo mexeu comigo. Comecei a olhar para trás, sabe? Por tudo que eu passei. Que você não conseguia reconhecer nada de bom, ou nenhum tipo de cuidado na sua história. Não. A partir de então você começou a perceber quais cuidados eu comecei a olhar para trás. Exatamente a palavra passar, porque hoje tem muitas pessoas próximas a mim que pararam no mal que aconteceu com elas. Pararam naquela parte da vida e vivem aquilo até hoje. E eu fui passando, sabe? Deus me permitiu ir passando por situações ruins, mas passar por elas, né? E não cair numa depressão, não me afundei em drogas, não me afundei em bebidas. Então eu comecei a olhar para trás e ver que Deus me deu forças para passar, para me sustentar. O fato de eu ir morar sozinha, de eu começar a reconstruir tudo do zero, é muito complicado você cuidar de duas filhas. Perseverança para iniciar um negócio para se manter, sabe? É tudo muito difícil. A graça comum dele sobre você mesmo. Eu olhei para trás e falei, meu Deus, né? O que seria de mim se não fosse Deus? Eu comecei a pensar, aí veio tudo assim, sabe? Na minha mente, todo o cuidado, todos os momentos. Realmente fez um filme depois daquela pregação. E ali eu fui tocada. Isso porque a Nayara ainda não pôde contar alguns detalhes da história, né? Mas eu tive o privilégio de ouvir. Então, assim, na infância, ela né, viveu episódios de passar fome, né, Nayara? De isolamento, de não ter acesso à escola. Morar em um bar abandonado, coisas assim, bem difíceis, escondido, né? Em toda uma situação, assim. Foi bem difícil. Sim. Então, nesse dia, você ouviu ele falando isso, aí você olhou para Deus, então, de modo diferente? Eu olhei de uma forma diferente. Pra sua história. Eu tinha uma perspectiva, eu até comentei isso semana passada, que eu tinha uma perspectiva diferente do que era o amor, sabe? Eu não sabia de fato o que era o amor. E o amor que todo mundo me falava de Deus era uma coisa muito louca para mim. Eu falei, mas que amor louco é esse, sabe? Não é possível, né? Que todo mundo falava dessa graça, dessa misericórdia. E quando eu olhei para trás, eu vi nitidamente assim a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Foi assim, surreal. A partir dali eu comecei a ver que Deus ele estava comigo a todo momento. Ou seja, Deus não desperdiçando o caos, né? Não, tudo foi para o meu crescimento. Hoje eu não seria essa pessoa se eu não tivesse passado por todos esses momentos, né? Foram minhas escolhas, né? Consequências das minhas escolhas, mas acredito que Deus permitiu para o meu crescimento mesmo, né? Sim, somos sujeitos, né? Estamos vivendo num mundo em que o caos governa, o mal governa, Sim. Então, mas apesar disso, Deus, ele se manifestou bondoso em guardando você em muitos momentos, né? Sim. Então, houve esse momento em que você ouviu de Deus para que conhecesse a bondade dele por meio da sua história, apesar do caos, e a Nayara a partir de então? Eu me definia muito como uma pessoa que tinha dado errado, né? Eu não era suficiente, eu me sentia menor do que todo mundo. Uma mulher com 2 filhas, né? A probabilidade de casar novamente era impossível. Eu acreditava em todas essas mentiras, sabe? E quando eu entendi quem eu era em Cristo, tudo mudou, sabe? Eu não sou um projeto de Deus que deu errado, sabe? Não é porque eu não tenho hoje um marido que eu dei errado. Não, muito pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário, porque Deus ele me mostra cada dia quão ele é grande na minha vida, sabe? Eu comecei meu próprio negócio, eu cuido das minhas filhas, graças a Deus não falta nada para elas. Então eu parei de me ver como aquela pessoa que deu errado e eu parei de me ver, tipo assim, que eu precisava de um marido para ser alguém. Não que eu não queira casar. Não que não seja o plano ideal, né? Não que não seja o plano ideal, só que não é mais uma necessidade,
sabe? Hoje eu estou completa do amor de Deus. Então, a hora que Deus preparar, que eu tiver que encontrar uma pessoa, não vai ser mais por uma carência afetiva. Sim, isso acontecer, né? Hoje não é o foco principal, não. A minha carreira não me define, um casamento não me define, eu não sou só a manicure, ou só a mãe de 2 crianças, ou só a pessoa que apanhou, Não, eu não sou isso, sabe? Eu descobri quem eu sou em Jesus e isso mudou totalmente a minha vida. Sabe, eu não preciso mais da aceitação das pessoas, eu não preciso mais do amor de um homem, eu não preciso mais disso. Olha isso, gente! É disso que a gente fala. Que Exatamente. Graça de Deus te fazer perceber essas coisas, Nayara. Que graça Ele de vem Deus. trabalhando assim, eu estou em fase de construção. Sim, o processo. Claro, né? Que ainda existem dias, né? Extremamente difíceis. Você até contou de uma situação que você viveu, né? Quando foi trazer a sua filha no Ultra. Quer contar sobre isso? Ela falou que hoje ela vive um conto de fadas, né? Que hoje a vida dela é totalmente diferente, porque antes eu não ficava com elas, né? E que ela tem medo da gente sair da igreja e voltar a ser como era antes, porque hoje em dia a vida dela é totalmente diferente. Ela usou essa frase, que hoje ela vive um conto de fadas. Olha só, então as suas filhas também vivendo a transformação em Cristo, né? Vive. Elas conseguem ser testemunhas daquilo que Deus está fazendo na vida da mãe delas, né? Sim. E elas se veem como meninas satisfeitas e plenas, não porque elas são filhas de um casal perfeito ou de um homem perfeito, mas porque existe Cristo no lar. Eu estou criando com elas uma identidade fortalecida em quem elas são em Jesus. Não porque elas têm ou não têm um pai presente, eu já cheguei a conversar com elas sobre isso, né? O que elas achavam das amiguinhas ter o pai, né? E tudo mais. Elas falam, mãe, a gente tem Jesus, a gente tem Deus, a gente tem um pai. Isso. A gente tem um pai que está aqui com a gente todo momento. E até aproveitando para te perguntar, como que você lida com elas? Como que você conversa com elas e do próprio pai delas? Assim, como que é esse diálogo? Para que as mães também que passam por isso Olha, antes da conversão, eu sentia muita raiva, né? Ele não é presente, ele não me ajuda. Então eu acabava aqui descontando isso nelas, né? Mas hoje não. Hoje eu não falo mal dele para elas. Eu vou deixar que elas reconheçam quem ele é quando crescer e que elas dê o máximo de amor possível para ele, né? Porque infelizmente ele ainda não conhece a verdade. Eu oro muito pela vida dele, embora a gente tenha muito pouco contato, mas eu ensino sempre elas que ele é o pai, apesar de todos os erros, amar, respeitar, honrar, né? Que hoje a gente conheceu a verdade, hoje a gente conheceu Jesus e que ele ainda não, né? Que em vez de julgar, tudo que elas aprendem, elas passar para ele quando estiver junto, porque Deus ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Eu creio, né, que isso vai acontecer na vida dele, porque ele é o pai delas, né? Não posso desejar algo ruim na vida dele, não, eu quero que ele fique bem, né? Mas não falo mal, não coloco contra, muito pelo contrário, eu ensino o correto, né, o que é certo. Nossa, que especial ouvir isso tudo, Nayara. Muito bem. Você é um grande exemplo pra gente, viu? E com certeza existem muitas mulheres que sofrem e passam por dilemas como os seus. Existe algum outro desafio que você encara sendo mãe solteira que você gostaria de compartilhar? E assim, até como Deus tem te ajudado a enxergar esses desafios e encará-los? Paciência e educar. Para mim hoje o meu maior desafio, porque você educar um filho no mundo é muito fácil, né? Tudo pode, tudo é legal. Agora você criar um filho no caminho correto é um desafio. É um desafio muito grande, porque, mãe, por que isso é errado e todo mundo na minha escola faz? Sabe? Então esse é o ponto que pesa muito, e por ser eu para tudo, leva em escola, busca em escola, faz lição de casa e trabalha e é casa. Então a paciência é uma coisa que eu peço muito para Deus trabalhar em mim. Que eu já vejo muita mudança, que eu era uma pessoa zero paciência, hoje eu já consigo conversar mais com elas, entender, né, o porquê elas estão agindo daquela forma. Mas é um ponto que Deus ainda está trabalhando em mim. Aí o educar, né, no que é certo, no que é errado, o explicar o porquê, né?
isso pode, isso não pode. Eu sempre falo para elas que não é porque todo mundo está fazendo que é o certo. Sim. E a mais velha já entende isso perfeitamente bem, mas a pequenininha ainda é difícil de explicar porque ela não consegue assimilar muitas coisas. E óbvio que os desafios de uma mãe solteira são diferentes de um desafio de uma mãe que tem um marido ao lado, né? Com certeza. Mas a grande verdade é que todas nós somos completamente dependentes da graça de Deus, Exato. do favor de Deus. Nós não somos capazes de maneira alguma, né, em apontar o caminho aos nossos filhos. Sim, né? eu estando com um marido ou não, quem vai me guiar para educar minhas filhas é Deus. Isso, exatamente. Então isso não define, né? Sim. Agora me conta como tem sido a importância, ao seu ver, da igreja, da comunidade na sua vida, diante desse desafio e tudo Olha, mais. eu não consigo assim nem descrever em palavras o que eu tenho vivido esse tempo, porque é tantas verdades, sabe? A minha identidade tem sido tão trabalhada, tão formada através de tudo que eu aprendo, de tudo que eu escuto, sabe? Todas aquelas mentiras em quais eu acreditava, né? Isso tudo vem se desfazendo. Para mim é 100% importante estar, né? Frequentando a igreja, participando de grupos, de estudos, porque eu vou aprendendo quem eu sou em Jesus, né? Vou conhecendo a verdade, porque é importante a gente conhecer a verdade, que através disso a gente consegue caminhar numa vida com Jesus. Então, para mim tem sido assim, acho que o ponto mais importante da minha vida é essa comunhão. Legal. E estou pensando que também a importância de ter famílias referências ao lado, né? Das meninas poderem conhecer Sim. pais referências, Sim. homens referência, né? Famílias funcionando também. Funcionando, sim. Para elas entendem que a obra de Deus é a família, né? O pai, a mãe, os filhos. Mas elas também entendem que ela não vem de uma família ruim porque ela não tem um pai e conseguem dentro de perceber casa. famílias disfuncionais, famílias imperfeitas, né? Sim, porque a minha mais velha já me falou que a gente hoje é mais feliz do que quando a gente tinha um pai dentro de casa. Né? Ela já consegue ver porque ela vivenciou muita coisa. Sim. Então ela entende que eu era muito mais infeliz com o marido do que hoje só nós três. Não porque se tratava da sua felicidade própria, mas a configuração devido ao caos do mundo que a gente está estabelecido, tudo, né? Que que ela via dentro de casa e tudo mais. Perfeito. Agora, para a gente poder fechar aqui, eu queria que você pensasse em algo para poder dizer. O que você diria para as mães solteiras que estão nos assistindo? Bom, a nossa base ela é formada em Cristo, né? A gente realmente é incapaz, mas Ele dá força, Ele mantém, Ele nos sustenta. A gente não pode ficar se prendendo a bens ou status. O que realmente importa e quem realmente vai fazer a diferença e vai sustentar a gente é Jesus. Não é um marido, não é um emprego estável. Vai ser um desafio criar filhos com ou sem pais, né? Mas Deus, Ele derrama a graça dele sobre nós todo momento. Isso, que especial. Poxa, obrigada por ter topado o convite em dividir com a agradeço. gente um pouquinho do que Deus está fazendo na sua história, viu? Você tem sido um grande exemplo de mãe, de profissional, de mulher que ama Jesus. E a minha oração é que Deus siga te sustentando e apontando cada dia mais para você que Ele é fonte de força, de sabedoria e de tudo aquilo que vocês precisam. Privilégio para Desabafa te receber aqui, Obrigada. Viu? Pessoal, foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente também. Que especial a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje, né? E é isso aí, não deixe de ficar ligado em tudo que acontece aqui no Desabafa. E até a próxima. Tchau, tchau.